Olá, meus irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anitta e eu estou aqui só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado O Valor da Lei do Senhor. Esse texto foi escrito pelo pastor Fábio Martins. Está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu não escrevi o texto, só vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Ok? Isto dito, vamos orar? Senhor Jesus, que Tu possas nos ensinar a cada dia a importância da Tua lei, a importância de seguir aquilo que Tu tens para nós. Obrigada, Pai, porque Tu, segundo a Tua misericórdia, nos deste a Tua lei para que nós possamos seguir e sermos pessoas melhores. Obrigada por Tua salvação. Obrigada por Teu Filho. E em Teu nome que agradecemos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto hoje é Deuteronômio 6, de 13 a 25. E eu vou ler com os irmãos. Temam o Senhor seu Deus, sirvam somente a Ele e jurem só pelo nome dEle. Não adorem outros deuses, os deuses dos povos vizinhos, pois o Senhor nosso Deus está com vocês e não tolera outros deuses. Se vocês o adorarem, o Senhor ficará irado com vocês e destruirá vocês completamente. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, como puseram à prova em Massá. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos e leis que Ele lhes deu. Façam aquilo que Deus acha bom e certo. Assim, tudo correrá bem para vocês. E vocês entrarão e tomarão posse da boa terra que o Senhor jurou dar aos nossos antepassados. E conforme prometeu, Ele expulsará todos os inimigos que vocês enfrentarem. No futuro, seus filhos perguntarão: por que foi que o Senhor nosso Deus nos deu esses mandamentos e essas leis? Aí vocês responderão: nós éramos escravos do rei do Egito, mas o Senhor, com seu grande poder, nos tirou de lá. Nós vimos com os nossos próprios olhos os grandes milagres e as coisas espantosas que Deus fez contra os egípcios e contra o seu rei e toda a gente do seu palácio. E Deus nos tirou do Egito para nos trazer aqui e nos dar essa terra, como havia jurado aos nossos antepassados. Ele nos mandou obedecer a todas estas leis e sempre temer o Senhor nosso Deus. Se fizermos isso, Ele nos guardará de todo mal, como tem feito até hoje, e tudo sempre correrá bem para nós. E se tivermos o cuidado de obedecer a todas estas leis que o Senhor nosso Deus nos deu, a nossa vida agradará a Ele. Amém? Bom, irmãos, o versículo-chave que o pastor Fábio Martins escolheu é o 25, que diz: e se nós aplicarmos a obedecer a toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Bem, então a ideia central de Deuteronômio é a de que os mandamentos do Senhor devem ser observados por toda a nossa vida. São mandamentos para a vida inteira, são mandamentos que vão nos abençoar e vão fazer que a gente progrida na fé. Os verbos usados nesse trecho, eles estão, na maioria, no futuro do presente. Isso quer dizer, são fatos que vão acontecer no momento depois do que foi dito, logo depois do discurso. Então, em português fica fácil a gente entender isso, né? Então, a gente sabe que a gente fala e no futuro próximo isso vai acontecer. Então, assim, Israel deveria dar ouvidos aos mandamentos e os colocar imediatamente em prática. Para quê? Para que tudo fosse bem para eles, para que eles fossem abençoados, para o próprio bem deles. Então, a lei do Senhor tem valor porque ensina que andam juntos o poder de Deus para a libertação, a incredulidade e condenação, obediência e justificação. Então, ele vai falar dessas três coisas que são ensinadas na lei do Senhor. Então, o poder de Deus e libertação, que está nos versículos 21 e 23, que diz assim, ó. Aí vocês responderão: nós éramos escravos do rei do Egito, mas o Senhor, com seu grande poder, nos tirou de lá. Nós vimos com os nossos próprios olhos os grandes milagres e as coisas espantosas que Deus fez contra os egípcios e contra o seu rei e toda a gente do seu palácio. E Deus nos tirou do Egito para nos trazer aqui e nos dar essa terra como havia jurado aos nossos antepassados.
Então, Moisés disse: o Senhor tirou a gente de lá com poderosa mão. Então, a mão do Senhor, ela é poderosa. Ela tem poder de cuidar de nós e nos proteger. Então, foi esta mão poderosa do Senhor que tirou aquele povo da escravidão e os tornou livres. É esta mão que vai prover para a gente tudo que nós necessitamos, vai nos sustentar e vai nos revigorar. Mas como eu sempre digo, não é bagunçado assim. Não é porque a mão de Deus é poderosa, que ela cuida, ela ampara, ela revigora, que ela vai fazer isso sem que nós sejamos leais ao Senhor, sem que nós nos arrependamos dos nossos pecados, sem que nós sejamos obedientes. Então, para que a gente possa usufruir desse Deus e da sua libertação, nós temos que ser obedientes, obedientes ao que Ele tem para nós. Outra coisa, no versículo 22 fala sobre incredulidade e condenação. E diz assim: nós vimos com os nossos próprios olhos os grandes milagres e as coisas espantosas que Deus fez contra os egípcios e contra o seu rei e toda a gente do palácio do rei dos egípcios, né? Então, Deus tinha feito grandes coisas, grandes maravilhas, né? Aqueles milagres todos que o rei do Egito viu e todo o povo israelita viu. Crer na obra de Deus era condição para a salvação ao final. Porque se os egípcios não acreditassem naquilo que Deus poderia fazer por eles, eles continuariam escravos, continuariam lá no Egito. Então, mesmo diante dos sinais, o que aconteceu? O faraó, ele permaneceu com o coração incrédulo e acabou o quê? Morrendo. Então, quando nós não cremos na palavra do Senhor, certamente seremos condenados, porque quem crer e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, está salvo. Quem não crê, já está condenado. Então, o que aconteceu lá naquela época era uma metáfora para os dias de hoje. Então, a incredulidade vai nos levar à condenação. Se você que está nos ouvindo agora não conhece Jesus Cristo, não aceitou Ele em seu coração, não declarou com a sua voz: olha, Pai, eu creio que o Senhor é Deus, que o Senhor mandou o seu Filho Jesus Cristo para sofrer, morrer e ressuscitar por mim, pelos meus pecados, você está condenado. Você tem que crer, você tem que aceitar o que Jesus fez por você na cruz. Outra coisa é a obediência e justificação, que está nos versículos 24 e 25, que diz assim: Ele nos mandou obedecer todas as leis e sempre temer o Senhor. Se fizermos isso, Ele nos guardará de todo mal, como tem feito até hoje, e tudo sempre correrá bem para nós. E se tivermos o cuidado de obedecer a todas estas leis que o Senhor nosso Deus nos deu, a nossa vida agradará a Ele. Quer dizer, essa será a nossa justiça. Então, nós somos justificados pela graça, mediante a fé. Não tem outro jeito de nós nos chegarmos a Deus se não for através da graça de Deus. Então, nós temos que, mediante a fé no Senhor, sermos salvos. É mediante a fé, mediante a essa graça que o Senhor nos dá e que a gente não merecia, a graça imerecida, é que nós vamos ser justificados. Então, de que jeito? Obedecendo o mandamento, Deus será a nossa justiça. É assim que Ele vai se alegrar em nós. É assim que Ele vai ter prazer em nós. Quando nós realmente obedecermos tudo o que Ele tem para nos dizer. Para fazermos da palavra de Deus o nosso caminhar. Obviamente que seria impossível imediatamente aceitarmos a Jesus e já nos transformarmos numa pessoa perfeita. Não, a santificação é um processo, né? Então, você pode falar assim: ah, mas eu conheço muitos cristãos, muitas pessoas que se dizem crentes e que não são boas pessoas. Ok, mas o nosso dever é o quê? Através da obediência, nos tornar pessoas melhores. E para sermos justificados em nossos erros, nossas culpas, nossos pecados, é só crendo que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar de morte, a morte eterna. Então, nós temos que obedecer para sermos justificados. Então, a decisão no presente de ouvir e andar nos caminhos do Senhor vai ter um reflexo futuro na nossa libertação. Libertação de todo jugo desigual, de tudo aquilo que nos arrasta para uma vida inferior, uma vida que o Senhor não se agrada.
Então nós seremos libertos, justificados e salvos. A gente não pode esperar para amanhã para assumir um compromisso real e sincero com Deus. Então, se você não tem Jesus Cristo, assuma agora um compromisso real e sincero com Deus. E se você tem Jesus Cristo, você também tem que assumir um compromisso real e sincero com Deus, que é o compromisso de buscar a cada dia a santificação. Para quê? Para que nós possamos louvar a Deus com a nossa existência e para que nós possamos, com o nosso jeito de ser, casado com aquilo que nós vamos falar, as pessoas possam olhar e falar assim: eu quero esse Deus que a Miriam tem, que o irmão tem, porque realmente é um Deus que liberta, é um Deus que nos salva, nos justifica. É isso que temos que fazer. Entender qual é o valor da lei do Senhor, para que nós possamos realmente viver de acordo com ela, ok? Bem, nosso manancial termina assim: os ensinos da lei do Senhor devem estar na mente e no coração dos pais para transmitirem a seus filhos, a fim de que todos sejam justificados. É lógico que é sempre uma decisão pessoal, você aceitar ou não Jesus. É sempre uma decisão pessoal, você buscar ou não a santificação. Mas o nosso dever é ensinar a lei do Senhor para todas aquelas pessoas que nós amamos, para todas aquelas pessoas que nós queremos que um dia estejam realmente morando no céu com o Senhor Jesus. E para todos aqueles que nós desejamos que aqui nesta terra possam fazer parte dessa família maravilhosa que é a família de Jesus Cristo. Amém? Bom, eu me despeço aqui, o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. E lógico, né? Lembrando, ó, 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E com a nossa palavra de ordem que é saudades.